Vassali, muito bem-vinda ao Tiozão Cast, essa referência na área de lidar com as consequências tristes de um acidente. Você lida com pessoas, não com números. Então ter você aqui pra gente é uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade incrível. Legal, nós vamos voar, vamos decolar aqui do Santos Dumont, pousar no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Esse é o Abrapava 123. Fica tranquila, curte seu voo aí, eu vou te assessorar no que for possível aqui, né? Mas a ideia é você pilotar, se divertir. Nível Cruzeiro a gente para, bate um papinho, vamos entender como você, a importância do seu trabalho e principalmente, vou colocar dessa forma que tem que ser mesmo, a tristeza é a parte triste que você é obrigada, se vê obrigada a conviver no dia a dia. E o que a gente pode evitar para continuar tendo essa tristeza toda. Pode ser? Com certeza. Simbora. Vamos embora que é o Abrapava 123. Vai decolar. Torre do Rio, Abrapava 123 na 20 da esquerda, pronto para decolagem. Abrapava 123, tá? Livre decolagem, um bom voo. 123, livre decolagem, um bom voo. Sandra, com a sua mão esquerda você segura as duas mãos no manche. Tá, ele é como um volante de carro. Você vai puxar, ele vai subir. Você vai empurrar, ele vai descer. Você vai virar para a esquerda, vai virar para a esquerda. Para a direita, vira para a direita. Os motores vão tomar conta para você. Tá bom? E vou te ajudar com os pedais. Então, a tua preocupação é fazer subir e fazer a curvinha. Não decolar na ponta do Pão de Açúcar aqui. Não, vamos passar por cima dele. Fique tranquila. Então, simbora? Vamos embora. Vamos embora. Comandante, posso soltar os nossos comissários? Pode sim. Então, se inicia o serviço de bordo. Sandra, o que te trouxe aqui? Literalmente, você foi no mundo da aviação por acidente. Sim. Você através de um acidente. O que te trouxe nesse nosso mundo acidente. doido aqui? De uma vida que você não tinha nada, absolutamente nada relacionado, né? E por um acidente, a vida realmente mudou, literalmente. E esse acidente foi um acidente com o Fokker 100, o 402, em 31 de outubro de 1996. Saindo aqui de Congonhas, né, ponte aérea, Rio de Janeiro, mas com 24 segundos de voo, o avião caiu e o meu marido era passageiro nesse voo. Então, 99 vítimas, entre voo e solo, né? Só que era uma época em que você não tinha nenhuma coordenação, você não tinha uma norma, você não tinha... Então você não tinha uma orientação do que não tinha no Brasil ainda. Então realmente nós ficamos muito perdidos, né? E foi uma situação que uniu demais as famílias, todo mundo perdido, não sabia nem para onde comer. Você nunca se imagina numa situação como essa. Você não vai se preparar para uma situação como essa. Você faz um seguro de vida pensando que em algum momento pode te acontecer alguma coisa, tua família está assistida. Agora, como que eu me preparo se eu viver um acidente? Ninguém imagina, né? Então, não se tinha uma orientação. E como esse voo era um voo de negócios, porque era uma quinta de manhã, iam para o Rio, reuniões de trabalho. E isso, 29 anos atrás, você imagina, a grande maioria eram homens, né? Então, das 99 vítimas, nós ficamos em mais de 80 viúvas. Era um bando de mulher enfurecida com tudo que estava acontecendo e sem uma orientação. Infelizmente, naquela época, até por você não ter uma norma da ANAC, naquela época não teve uma assistência que a gente entendesse que estamos sendo cuidados, estamos sendo acolhidos. E isso foi dando na gente toda uma inquietação, uma indignação. E todo mundo se encontrava e tendo as mesmas dificuldades. Onde que eu pego informação? Quem vai cuidar de mim? O que eu tenho de direito? Então a gente entendeu que tinha que unir essas forças e fundar uma associação. E a Abrapava foi fundada 6 meses após o acidente. Só que a gente entendeu de fundar uma associação, até pelo Brasil não ter nenhuma orientação nesse sentido, uma associação brasileira, não específica daquele acidente, como você vai acompanhando em outros casos. Familiares do acidente, Gol 907. Familiar, nós entendemos brasileira para justamente passar o Brasil a ter uma referência nesse sentido. Teve uma repercussão absurda. A gente logo começou a ser procurada por familiares de vítimas e
acidentes das mais diversas ordens, origens, helicóptero, táxi aéreo, que aí a gente foi entendendo como era complexo tudo isso. Imagina, nenhuma de nós era da área. A gente resolveu fundar essa associação que gerou repercussão, só que a gente não sabia também nem por onde começar. E aí, por conta da repercussão, nós começamos a ser procuradas muito pelo meio aéreo. Pessoas que estavam na área aeronáutica e entendiam de vários assuntos. Então a gente conheceu o mecânico, a gente precisava entender como era tudo isso. E aí começamos também a exigir ali, porque é uma associação fundada, né, a serem recebidas no CENIPA. Foi a primeira vez que o CENIPA recebeu familiares de vítimas de acidente aéreo para explicar todo o contexto de um acidente aéreo. O que era o CENIPA? Qual a função do CENIPA? E assim foi, na época era DAC. Então nós fomos de CENIPA, DAC, todas as quarto comar, tudo que você imaginar, que hoje são CERIPAs, né? E a gente ia em todos os lugares para começar a entender o que era esse universo. E chegando ao acidente, né? Então a gente teve muito apoio, realmente a imprensa, porque naquela época, vamos combinar, era jornal, papel, Sim, foi impresso. rádio, TV, era o que tinha. Revista. Você não tinha uma internet. Então a imprensa, realmente, eles ficaram muito sensibilizados. A gente tinha um apoio incrível, eles ajudavam, inclusive, a circular nesses órgãos todos, porque nós estávamos muito sozinhas, né? E a coisa começou a tomar um volume muito grande, né? E a questão do nosso acidente, começamos a ter algumas respostas. E aí, em 98, o NTSB nos convidou para dar uma palestra lá. E nós fomos para dar palestra lá. Mas quando a gente chega lá, está o Bill Clinton assinando a lei americana de assistência às famílias. Quando eu chego lá e vejo que o evento também era isso, eu catei a lei deles, falei, me dá essa lei aqui. Trouxe para o Brasil, adequamos a uma realidade brasileira. Lógico, claro. E aí, Brasília, Congresso, deputados, o que você imaginar, Senado. E eles voam muito, né? O político vive em avião, né? Também se sensibilizaram muito. E começamos que o Brasil tinha que ter uma norma. O Brasil precisava de uma norma de assistência familiar de vítima. E aí, audiências, entre 2001, amadurece a norma. E 2005, quando a ANAC entrou, literalmente, toda a transição de AC a ANAC, quando a ANAC literalmente começou a atuar, nasce a norma IAC 200.001, que é a norma de assistência a familiares e vítimas de acidentes aéreos. São poucos países que têm, o Brasil é um deles, então a gente realmente temos uma norma que tudo que é 121, no 35 você tem alguma coisa, mas a gente ainda luta muito porque tem muita coisa acontecendo, que a gente entende que... Porque como a norma te obriga a cumprir uma série de requisitos, isso para mim também é segurança. Claro. Se essa coisa cair, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou ter que fazer. Então já te põe para pensar. Para você ver. Na época, isso foi até 2007, quando ainda teve Gol 2006 e 3054 2007, o valor do seguro obrigatório do RETA por família era R$14.000. Num contrassenso de 130 mil euros na Europa e 120 mil dólares nos Estados Unidos. E nós tínhamos 14 mil. Por quê? A OTN saiu de uso em 95, parou, ninguém mais falou nada, não se atualiza os valores, e os anos passaram. E aí eu me atentei a isso e falei, como assim? Meu marido era um médico, cardiologista, 5 idiomas, viajava o mundo inteiro. Sim. Tinha diretor médico de uma farmacêutica alemã. Eu tenho 2 filhos, meus filhos estavam com 4 e 7 anos. Eu falei, como eu vou começar a dever R$14.000? Então aquilo era tão discrepante, só que a gente começou a lutar e vieram os outros grandes acidentes.
Falei, não, isso aqui tem que mudar. Aí recorre para o Ministério Público Federal, entrou todo mundo na história, põe a ANAC. Levou 2 anos essa história. Quando foi 2009, conseguimos. O nosso cálculo era 137 atualizado judicialmente. Nós conseguimos 49 em 2009, pelo menos atualizado pelo IPCA. Então, hoje, você está em torno de R$100 mil por vítima. Por vítima. Não é 14. A ação continua, ainda brigamos aí pelo valor correto. Mas alcançamos alguma coisa. Então, a Abrapava ela começou a ter algumas iniciativas. Vem a norma, você vai trabalhando em outras questões, só que aquilo começa a chegar muito acidente e a gente se envolve demais com as famílias. Quem vivenciou isso? E tem uma coisa que 99% dos familiares falam. Eu posso estar aqui com todos os meus familiares em volta de mim me apoiando no momento crítico. Mas eles não estão entendendo o que eu estou passando. Você vivenciou, então você sabe o que eu estou sentindo. Então essa identificação com a Abrapava é imediata. E eles passam a conviver muito com você e a Abrapava com eles. Então hoje a gente consegue orientar em todos os sentidos. Que direitos você tem, o que é o RETA, o que é o RAB, o Registro Aeronáutico Brasileiro? Por que eu oriento todo mundo, antes de embarcar, fazer aquela consulta na ANAC? Para ver se está de forma Qualquer legal. coisa que não tiver correta ali naquele RAB, não embarca, meu. Grita, berra, manda trocar de avião. Né? Quer dizer, você vai... E o público sabe disso? Não, o público não sabe. Você compra passagem, você entra no avião. Então, a gente foi percebendo que a gente começou a trazer um pouco mais de clareza do que é você enquanto passageiro e o que você pode fazer até... Porque se você não... Você pega uma aeronave, eu vivenciei isso. Eu tive que atender um caso em Manaus de um acidente aéreo e eu ia para Coari. Então, de lá até Coari era um táxi aéreo. Sim. Eu chego lá e entro na empresa lá de táxi aéreo, tá lá o cara que é o responsável, falou, já estamos sabendo e tal. Eu falei, ok, posso usar seu computador um pouquinho? Vai dar uma pesquisada. Estava do lado dele. Ele falou, pode. Eu falei, qual o avião que a gente vai? Tinha alguns ali, né? Ele falou, aquele. Eu olhei, peguei o prefixo, entrei no RAB e coloquei joguei. O cara do meu lado, manutenção vencida. Aí você virou... Eu do lado dele, cara. Aí eu olhei pra ele e falei, você não imaginou, né, que eu ia... Cara, não sabia onde, sabe, assim? Então aquele tipo de... Imagina o que ele fez, né, depois... Então é assim, se você tem essa informação, você está preservando a sua vida e você está pondo esse cara para pensar. Eu falei, pô, cara, agora eu vou sair daqui, vou denunciar você para a ANAC. Cara, é o mínimo. Como é que eu vou embarcar num avião desse e correndo risco? Eu já perdi meu marido e deixei meus 2 pequenos em casa. Eu vou deixar, ela vai perder a mãe junto agora. Que isso? Né? Então, a gente foi começando a sentir toda uma realidade, né? Agora, isso tudo para te dizer o quê? 28 anos passados, seguramente eu já falei, faz no mínimo uns 2 anos que eu parei de contar. A Abrapava literalmente já trabalhou em mais de 200 acidentes, com certeza. Em número de famílias não sei, porque a gente atende uma família que perdeu um piloto de helicóptero. E a gente perde 200 no 3054. Eu trabalhei, todos eles fundaram depois suas associações, mas todo o trabalho inicial é sempre com a Abrapava. Então, Air France, todos eles. Então, agora, Chapecoense, Voepes, tudo que você imaginar, Abrapava. Então, aí, o que acontece? Essa realidade desses anos todos tem me trazido algo que... Por que hoje a gente está muito preocupado, trazendo mais para um dia de hoje, para um momento de hoje?
porque a gente está absurdamente impactado com o número de acidentes que a gente tem vivenciado. Hoje eu faço parte já, a Abrapava foi aprovada como um integrante do comitê do CNPA, que é o Comitê de Prevenção de Acidente Aéreo. E é interessante porque em maio a primeira reunião, são 2 vezes por ano, e em novembro. Novembro eu estava lá, você passa o dia inteiro, você tem 70 empresas dentro daquela sala. Entre empresas, a ANAC, os órgãos, os Seripas, o que você imaginar, tá dentro daquela sala onde a gente passa um dia. Sou o Artete. Continue, já um pequeno acidente. Vou continuar. Desculpa. Onde você passa o dia falando de segurança de voo. Então vem todo mundo, se apresenta, vai lá, faz sua apresentação. E eu fiquei olhando. Eu só observando aquilo o dia inteiro. Então vinha um, falava, tinha outro, falava. E as apresentações. Quando chegou de tarde, mais no final, eu falei assim, que aí o pessoal termina todas as apresentações, a editar faz as votações dos novos que estão entrando, não sei o quê. Eu falei assim, Brigadeiro Moreno, eu posso? Ele falou, por favor. Me deu o microfone. Eu levantei e falei, cara, vocês estão brincando? Eu falei, olha o seguinte, ó. A aviação brasileira está dentro desta sala. A aviação brasileira. Todas as empresas que você imaginar, executiva, táxi aéreo, tá tudo lá. O agrícola, todo mundo lá. Eu falei, a aviação brasileira está aqui dentro, gente. Nós tivemos este ano é recorde dos últimos 10 anos. Isso estou falando de 2024. Sim. Falei, nós ainda estamos em novembro. Vai ter mais, e olha o que veio depois, né? Sim. Então eu falei, olha, se não é daqui que vão sair iniciativas e ideias, vai ser de onde? Claro. Se nós estamos todos aqui dentro. Falei, pelo amor de Deus, como é que eu posso aceitar alguém me procurar e dizer assim, olha, tô vindo num voo e aí o cara manda, chega lá pra gente todo tipo de, olha, aí o cara não queria se atrasar, recebe o piloto a informação de que o aeroporto não estava em condições de receber voo por conta de questões climáticas que eles iam ter que alternar. Aí o executivo vira pro piloto e fala assim, não, nós vamos descer aqui porque eu tenho um compromisso e eu não vou perder esse compromisso. Nós vamos descer nesse aeroporto. E o piloto, não dá. Já está aqui, o senhor está sabendo. Então, declara emergência. Quer dizer, o executivo, dizendo para o piloto, declara. Aí o piloto, como assim? Não. Né? Como? Não. Declara emergência. Ela vai, o piloto, e declara emergência. Então é assim, enquanto você tiver uma coisa de sim, eu faço, ok, porque eu tenho minhas contas para pagar, e se eu não fizer, amanhã ele põe um cara no meu lugar, nós não vamos sair do lugar. Porque você faz algo por uma obrigação, pensando nos filhos, né? E você corre o risco. Poxa, imagina aquela situação, se está dizendo que não tem condições, olha o risco do acidente. Então você vai trazendo uma série de questões que você fala assim, não é para acontecer se a gente for sério, se a gente... Por que eu tenho que imaginar que um executivo desse vai falar assim para mim, poxa, você se negou a pousar onde eu gostaria de ter pousado. Eu vou te demitir por isso. Caramba, que sã consciência. Que sã consciência é essa de um cara que está pondo em risco a própria vida dele? Dando vários exemplos que chegam na Abrapava, eu coloquei ali no comitê. Aí o que acontece? Eu acabo de falar, todo mundo me aplaudiu, veio um monte de gente falar comigo, eu falei, cara, eu não quero que você venha dizer pra mim, pô, Sandra, você falou um monte de coisa que a gente não pode falar. Não pode falar por quê? E tá tudo errado, então. Então tá tudo errado. Sandra, eu vou roubar a tua narrativa. Eu vou falar como piloto, né? Tá. Toda vez com a decisão que eu tomar, eu ficar preocupado com o desenvolvimento secundário dela,
Seja perder emprego, seja o que for, seja ter meus sonhos, o que for, eu perdi minha possibilidade de continuar piloto em comando. Acabou. Eu tomo uma decisão para o momento a mais adequada, e o que acontecer depois, é depois. Se o cara vai me demitir, se vai falar do avião, vai me esquartejar no pouso, isso não é mais problema meu, é um problema dele. O meu problema é o que é? Pousar em segurança. Isso eu fiz, está bem feito, né? O maior valor que eu tenho é a minha vida. Com certeza. Né? Eu lamento da gente não ter essa clareza ainda, só coloco de forma clara, como eu coloquei antes. A gente está num país onde tem ausências enormes no serviço público, de segurança, saúde e tal. E a aviação não é, a gente não tem um aviador brasileiro em Marte. Tem que estar aqui no Brasil mesmo, né? Com essas lacunas todas. Eu queria fazer uma pergunta, o que tem de diferente hoje da Sandra que perdeu o marido naquele acidente, da Sandra que perdeu um ente querido na Voa e Paz? O que você tem de recurso? Você chegou, não tinha nada, né? Chegou num canavial, 2 filhos pequenos, meu marido que saiu de manhã não volta mais à tarde, o boletão na porta lá falando, o banco falando oi. Tudo por baixo da porta. Lembra de mim? Aqui o seu gerente que nunca falou com você, fala, oi, lembra, sou o gerente e tal. O que transicionou da nossa Sandra hipotética que perdeu lamentavelmente um ente querido na Voa e Paz? E eu vou colocar de forma bem clara, qualquer vida perdida, onde for, a gente fala de aviação, está na aviação, é um incidente lamentável. Ponto. Qualquer vida perdida. Né? O que mudou? O que essa Sandra sai hoje da Voa e Paz melhor equipada? Você falando do acidente da Voa e Paz, ele é o meu maior exemplo hoje, depois de todos esses anos de trabalho na Abrapava. Eu acho que o contexto da Abrapava envolveu uma série de questões. Além de eu ficar, eu fico muito em cima. Então, por exemplo, familiar de vítima eu começo a acompanhar, se o acidente que for. Aí eu vou acompanhando a questão, desdobramentos da investigação, eu vou acompanhando. Quando sai o relatório final, eu leio. Quando eu vejo que tem questões, eu começo a ir atrás. Eu quero saber, você vai me dizer por que isso é dessa forma, por que é daquilo. E aí eu dissemino muito isso. Então, por exemplo, outras coisas que ajudaram demais nessa evolução. Os congressos da Abrapava, que acabaram hoje sendo uma referência. Realmente nós vamos para o 3º ano que vem, as pessoas, tanto que é sempre março, muita gente agora, como o março já, e aí não vai ter? Eu falei, não gente, cada 2 anos, fazer um congresso desse tamanho, mas já tem gente perguntando, quer dizer, o pessoal já falou, Sandra, já é agenda. Porque o congresso da Abrapava, eu faço 20 painéis nas mais diversas áreas da aviação, sempre focar, lógico que tem toda uma parte psicológica, de assistência às famílias, uma série de questões, mas muito segurança de voo, trago todo mundo que é biggest, todo esse povo todo, e os CEOs vêm, os CEOs sempre participaram, porque eu quero eles falando, eu quero a cara deles, e eu falo da importância disso dentro dos debates que eu trago, e é interessante, todo mundo já falou isso. A gente nota uma diferença nos congressos da Abrapava pelo seguinte, a iniciativa é de uma associação de vítimas. E eu saio convidando as pessoas para participar, são empresas que se sentem à vontade de falar. Porque ele não está preocupado que quem está organizando esse congresso é uma empresa. Não. É o pior lado da história toda. Sim. Então, quando eles vêm para participar dos painéis, eles ficam mais à vontade para falar. E falam. Então as pessoas falam assim, é muito interessante, o aproveitamento que a gente tem dos painéis, ele é imensamente maior do que nesses eventos que as empresas preparam. Eu falo, então tem que continuar. Então você vai tendo, você vai adicionando, olha, você vê. Este janeiro de 2025, em 30 dias nós tivemos 22 acidentes. Em 30 dias. Se nós temos uma estatística de um acidente a cada 2 dias, janeiro extrapolou uma estatística. Tá? Então eu saio do CENIP em novembro falando um monte e piorou. Tá? A grande maioria agrícola, sim, porque é safra, os caras voam. Ok, tem coisa muito errada aí. Aí você vai ver formação. É o jeito que... Olha, pra você ter uma ideia, a semana passada, de 5 dias úteis, entrou um acidente por dia na Abrapava. Eu nunca tinha recebido 5 acidentes numa semana.
Eu tenho as famílias me procurando, mas um por dia. Um por dia. A semana passada, consegui, agendei com o Brigadeiro Moreno, assim, tá? Ele tem Ele é muito sensível. Eu sei que esse NIPA, você tem toda uma doutrina e tudo, mas ele é muito sensível. Então você, Brigadeiro, entrou aqui o acidente dos bombeiros de Minas Gerais. Os 6 bombeiros lá, em outubro. Estou com as famílias, tá? Semana passada fizemos a reunião CENIPA com as famílias do acidente. Isso foi uma coisa que a Abrapava foi... Por quê? Porque você leva uma questão sem se descabelar, sem chegar lá e falar, está acontecendo isso? Isso tem que ser falado. Isso precisa ser falado. Então, quando você me pergunta a diferença, VoIPES foi o maior exemplo para mim, que eu cheguei e falei assim, isto é uma assistência a familiares de vítimas, como eu idealizei em todos esses anos. Então, desde o recebimento das famílias no hotel, que é de onde começa o start ali da assistência propriamente dita, lógico que você tem um contexto aí, a VoIPES é coach Latam. Sim. A Latam hoje é absurdamente preparada para uma situação de crise. Sim. Até pelas experiências vividas. Sim. E porque é uma Latam no Sim. contexto, lógico. Então eles são muito preparados. Então aconteceu, confirmou um acidente e entrou Latam junto com a VoIPES para Da suporte. todo o suporte. Então eu cheguei no hotel, foi impressionante o que tinha lá. Exatamente como eu imaginava. Os psicólogos para receber as famílias. Você tinha, eu escrevi um artigo no LinkedIn, cada porta uma resposta. Porque você tinha as portas que dirigiam as famílias para cada assunto que precisava. Familiar de vítima entrou naquele hotel e não precisou sair para mais nada. Eles conseguiram trazer um cartório para dentro do hotel para fazer os atestados de óbito. Coisa que você teria que sair para fazer. Procuraram por hotel perto do IML, porque teve vários casos de identificação. Então, quando eu olhei aquilo, tinha o teatro, fizeram culto, tinha uma sala que era de silêncio, não quero falar com ninguém, prepararam uma sala para o familiar ficar lá quietinho. Tinha a sala do reta, você saía com que você precisa do atestado de óbito. Você saía da sala com o atestado de óbito, já entrava lá no reta, já dava entrada no reta. Então, aquele exemplo, eu falei, isto é uma assistência a familiares de vítimas. Agora, foi indispensável, e é o que todo mundo fala, foi indispensável dentro dessa evolução da Abrapava. Porque se não tivesse acontecido, você tinha uma norma, poderia até ter a norma, claro, e cada um que corra atrás e tal. E como isso passa a ser algo divulgado, porque uma coisa na VoIPES a VoIPES teve uma humildade, que nessa hora, ela foi muito humana e muito humilde. Então ela disse assim, desde o momento que confirmou o acidente, ela ficava em contato comigo. Eles já tinham lá a Latam, eles tinham toda a estrutura, mas eles ficavam comigo, não, a gente quer entender o que o familiar... Eu sei que eu tenho tudo aqui, mas eu quero cuidar dessa família, humana, de forma humana. Não é só cumprir o que a norma está mandando. Então eles ficavam em todo momento para mim. Você acha que é por aí? Olha, tem um familiar que está perguntando tal coisa. Você acha que a gente deve fazer? Ele está pedindo. Faz. Sabe? Então, assim, foram situações... Foi chegando o 7º dia, eu falei, olha, vocês não esquece, precisa fazer um culto. Ela, não, já vimos, tem um auditório aqui, a gente vai fazer o culto. Então você fala, caramba, eles ficaram preocupados em realmente dizer para esse familiar, você está sendo acolhido. Falei, crie um site só de comunicação com as famílias, fizeram o site. Você fala, cara, isso é uma assistência familiar de vítima. Então essa foi uma grande evolução da Abrapava, né? Então eu acho que isso é um reconhecimento. Agora, eu acabei de chegar de Lisboa, a TAP convidou, fui lá dar palestra para alta gestão, inclusive com o CEO, todo mundo, e no dia seguinte para o Quietinho, que são os voluntários. Aí veio Defesa Civil, polícia, estava lotado aquele auditório, levando toda a experiência que o Brasil tem nesse trabalho de assistência, gerenciamento de crise e tudo mais.
Então, olha que é uma interessante, evolução. Sandra. Pensei na morte do seu marido agora, me desculpe a Imagina, intimidade. imagina. Às vezes a morte não é legal, mas entenda o que eu vou dizer. Como a gente dá um sentido nobre a um evento desse. Você é uma pessoa extremamente calma, ponderada, fala baixo. Você começa a falar, vê uma força dentro de você contagiante. É uma outra Sandra dentro da própria Sandra. Né? Você muda completamente teu gestual, teu tom de voz. Né? Você vive isso com intensidade, provavelmente pela dor que você sentiu. Né? Você enxerga espelho nas outras pessoas doendo. Né? Você fala, pô, o que eu senti ali quando era uma moça, essa moça está sentindo. Né? Ela tem um filho pequeno como o meu. Sim. Né? E essa empatia. experiência humana Se colocar no lugar do outro. é única. É única. Né? Quem partiu da minha dor sabe o quanto dói. Exatamente. Né? E isso eu consegui ver nos teus olhos falando agora, pela intensidade disso. Eu acho que você falou para as pessoas procurarem a Abrapava. Te procurarem, porque a pessoa enxerga nos teus olhos a verdade. Né? Enxerga a dor. Sim. Fala, peraí, ela sentiu a minha dor, né? Então eu sou, entre aspas, irmã da dor da Sandra ou da Abrapava nesse E momento. é interessante que quando procura, fala como você já passou um tempo, e a pessoa está acabando de estar impactada com aquilo, é muito recente, que dor é essa? Você me explica, porque a pessoa está naquele Claro. Ela quer entender, ela fala, que dor é essa? Onde isso vai passar? Sabe? E porque eu já vivenciei. Então eles falam assim, como é que é isso? Um dia passa. Porque a pessoa está muito envolvida, impactada. A semana passada de agrícola, meu Deus, né? O que eu estou correndo atrás de acidente agrícola é inacreditável. É uma pena. Agora, um caso da semana passada, aquela mãe perde o filho de 25 anos num acidente de Manaus, que foi agora, em dezembro. Eu tenho conversado, ela é muito esclarecida, eu tenho conversado com ela, a filha é até advogada, pessoas bem esclarecidas, e ela, perdi meu menino, e ela fica falando, mas ela quer entender tudo. Tem jogo. Ela fica querendo, tô contratando um especialista não sei o quê, que é uma mãe, ela quer entender, ela perdeu o filho de 25 anos. Aí foi descobrir o certificado estava suspenso, ela não podia voar. Não ele, piloto, o dono do avião. Aí foi descobrir, seguro não estava em dia. Cara, aí foi descobrir gambiarras. O cara vai no galpão da fazenda, época de safra, né? Vamos voar. E aí até essa peça chegar, até não sei o que, lá naqueles mundões de Manaus. O cara vai no galpão ali, pega uma tampinha de Coca-Cola e faz aquilo virar peça de... Acredito. E ela começou agora a descobrir você. Só que ela não é a única. Me chega cada história de agrícola que eu arrepio. Então o Brasil é muito grande. A gente tem uma cultura, infelizmente, ainda complicada numa série de aspectos, porque não adianta, você vai falar de São Paulo, Rio, Brasília, ok, joia, Porto Alegre, mas meu Deus, olha esse país, né? E não chega, consciência, chegar nos caras e falar, olha a tua responsabilidade dentro disso. Então você encontra muitos erros gritantes. Só que eu falo que é isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a semana passada, do jeito que estava, eu falei, não, peraí, alguém tem que fazer alguma coisa. Não é possível, a gente tem que... Peraí, não é só falar o que é bonito, conquistamos, fazemos, o que precisamos conversar, né? Aí eu pedi uma audiência com o ministro da Portos e Aeroportos, e Brasília já está respondendo, eu estou agendando, porque, cara, esta voz de cá vai botar na mesa dele e falar, cara, nossa aviação hoje é isso aqui, ó. Vocês vão tomar uma atitude ou... Não é? Nisso eu te segundo, viu, Sandra? Porque eu entendo o sistema todo, o Cestocenic, uma série de coisas, mas todo esse sistema é bancado pela gente. Exato. Ou seja, a gente é que paga a conta, né? Exato. E tem que ter um serviço adequado aí. Se falta verbo, se falta alguma coisa, simbora, como sociedade civil, nos movimentar para fazer. E fingir que não acontece no Império Ocidente seguinte, que ele vai acabar acontecendo. E a minha pergunta é essa, nessa tua visão, onde está pior? Se você dissesse assim, Rafael, olha, gênio apareceu e falou, vou arrumar uma coisa só, dona Sandra,
que a senhora quer que arrume? Uma coisa só. Nesse sistema todo intrincado, a gente entende que a aviação é uma coisa intrincadésima, né? Sim. Carésima, que tem Sim. interesses enormes, Sim. que mexe com o dinheiro e que mexe muito mais que dinheiro com o ego das pessoas, que é complicado mais que dinheiro para mexer. Você falou tudo. Né? Então, o que seu gênio passou e falou, dona Sandra, eu vou arrumar um negócio para a senhora. Diz ali que é lá que eu vou arrumar. O que era para o gênio arrumar? Olha, é difícil você elencar um ponto É só. um gênio só, o gênio deu um tiro só, Se o gênio deu um só, eu acho que tem que pôr fator humano. Colocar na cabeça de quem vai sentar e dizer assim, eu estou bem hoje para voar? Não, eu não estou, então eu não vou. Eu vou chegar pro cara lá, que eu já ouvi também, você tá aí de mimimi, gastei milhões desse avião aí, você fica aí de mimimi, porque o cara disse que não estava bem, ele não ia voar. Então, eu acho que o humano, a questão toda humana, ela é o ponto crucial. Um trabalho de conscientização absurdo em vários aspectos. Manutenção, o fator humano, justamente comportamental, fadiga, chega demais também, os caras estão fadigados. Dos bombeiros, veio lá. O cara, o piloto, não era só piloto dos bombeiros. Ele acumulava outras funções dentro do corpo. Você já fazia de tudo um pouco. Aí chega o pai, estava na audiência, lá na conversa, e o pai falou, meu filho veio para despedir da gente, que ele ia embarcar, e eu até perguntei, mas filho, de novo? Como quem disse, acabou de... Eu falei, pai, tá faltando o piloto. Pois é. Você entendeu o que eu quero dizer? Estava em condições climáticas não favoráveis e tal, e a pressão para voltar? Não era para ter feito aquele voo. Então, assim, você vai tendo a velha história da junção de fatores, né? Mas quando você vai ver, é humano. É humano. Sandra, eu faço uma comparação interessante, de uma maneira médica, entre medicina. Você falou que o piloto está cansado. É a mesma coisa do cara, isso que serve para quem estiver nos ouvindo, já com o filho para ser operado, não é de falar, olha, eu não estou legal para operar teu filho hoje, eu não estou me sentindo bem. Dá para ser amanhã? Você vai falar o quê? Pô, amanhã você opera mês que vem, meu amigo. Você não vai pro cara, não, opere de qualquer jeito, que você está fazendo frescura. Corte até logo. Isso Você não vai falar isso, né? Não, é só fazer esse pequeno paralelo, né? Sim. Outra coisa, eu sou um piloto burro. Eu sou muito burro. Então, quando eu tomo muita decisão, complica a minha mente. Então, por exemplo, falou em condição climática. Esse tempo está ruim, eu não vou. A decisão tomada. Então, eu já falo não, porque já está decidido lá atrás. Aí a minha mente sobra espaço para ocupar com outras coisas. Senão, eu emburreço muito, acabo tomando decisão errada. Então, algumas coisas a gente coloca de pedra a balizar. Isso vai custar seu emprego amanhã, já não é problema meu. Isso vai custar seu CMA, já não é problema meu. Sim. O senhor vai para o internacional, empresa grande, vai para a CNN, também não é problema meu. Bora dar um sorriso para a câmera e tá tudo certo. Não é? Porque eu tenho noção absoluta e eu vou te contar porque uma das coisas que me fez começar com isso aqui. Você vai saber o nome da pessoa, não vou citar o nome dele porque não estou precisando para falar. Ele estava voando com o filho, cada um no avião, 2 aviões experimentais e uma pane no avião. Entrou em parafuso o filho. Sim. E eu me lembro dele me contando que o filho falou no rádio para ele, pai, me ajuda, eu estou caindo. Sim. E ele fez uma curva e viu o filho em espiral bater no chão. Todo arrepiado, eu tenho um filho piloto. Pois é. Né? Eu imaginei o meu filho, Sim. eu me imaginei sentado ali voando com meu filho em espiral batendo no chão. Provavelmente eu iria bater em espiral na sequência. Né? Eu ia meter o pé ali, cortar e falar assim, bora que morre um, morre dois. Mas isso me motivou, porque era uma situação evitável. Evitável. E eu acho que o trabalho maior seu, Sandra, é isso, é gritar onde as pessoas não têm coragem de gritar. Sim. Né? Ou se posicionar, seja pelo interesse que for. Mas eu lamento demais, cara, eu lamento demais. Eu tive contato com o pessoal, você teve o passo porque uma das parentes do comandante do voo me procurou para me agradecer pelas palavras, pela maneira que eu me comportei. Eu falei para ela, só isso já pagou tudo que eu fiz até agora. Agora, entendi. Só isso já pagou, porque eu não vou esquecer. Eu todo mês eu vou lá e falo, foi paz, meu relatório, CENIPA, NTSB, copia. Bora, bora botar, que a gente bota de forma clara, é a melhor ferramenta que tem.
Pode copiar mesmo, esse bem tá legal, fez agora um DCA lá no acidente. Bora isso aí. copiar, vamos fazer Sim. assim, vamos colocar de forma clara. Eu entendo que você está remando contra a maré, mas pelo visto o remo tá forte, né? O ramo tá. E depois falam, né? Falam assim, poxa, caramba, como é que você vivenciou isso com o teu marido e você tá 28, porque muita gente fala, né? Fala assim, caramba, eu não teria o menor estômago de conseguir fazer do meu dia a dia, da minha vida. Fala, não sei, acho que a vida tem umas coisas que são missões, né? Eu acho que o acidente, ele aconteceu, lógico, perdi meu marido, uma coisa, né, inimaginável, né? Mas tinha um porquê, né? Ficou te falando no sentido nobre. Tinha um Alguma porquê. coisa lá em cima falou, Tinha essa mulher tem que porquê. acordar esse Várias- leão aí. exato. E através de uma perda muito grande, lamentavelmente, várias perdas muito Pois grandes, é, você tem um pois marido é. só, né, que foi atingido. E hoje a gente faz esse trabalho, agora tá muito assustador, porque o crescente disso... Ah, porque hoje tem redes, eu falei, gente, não é bem, vamos com calma. Também. Porque tem as redes, ok, mas tá, um ano atrás não tinha essa quantidade de acidentes. E tinha, se bem que nós estamos nessa estatística de 1 a cada 2 dias, antes da pandemia. Antes da pandemia já era 1 a cada 2 dias. Sim. Quer dizer, não muda. Ah, mas a aviação cresceu, a aviação... Mas não vem, pra mim isso não justifica. Eu não consigo aceitar que você fala pra mim, ah, mas tem muito mais... Não, cara, para, tá tudo errado. Não é essa conversa que a gente tem que ter. É a Não perda, porque a aviação cresceu perda que- aceitável do ano considerado aceitável. Exatamente. Eu falo, mas se- peraí, que conversa é essa? Se cai 10 de mil, tá tudo bem, vamos 10 de mil. Sabe? Ah, Sandra, que foi isso que eu falei também lá no Cenipa. Vieram pra mim e falaram assim, mas isso é no mundo todo. Eu falei, olha, cara, o negócio é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Quero saber, eu moro aqui, Claro, meu país é este. claro. E é aqui que as pessoas que eu amo entram num avião, viajam e eu quero eles de volta. Claro. Sabia? Eu não sei o resto do mundo. Lógico, as referências, tudo que a gente tem pra aprender, show de bola. Agora, não vem me dizer, ah, Sandra, mas não... Então, não sei, eu quero saber aqui. É aqui que eu não posso aceitar esse número, achar que isso é uma coisa aceitável. Não quero saber. Tá tudo errado, então.